Os distritos criativos são habitats de inovação. Essa tipologia nos permite trabalhar com a questão da atratividade de um território. E essa atratividade, ela permite ter um movimento estético muito forte, onde os ambientes, a infraestrutura construída e a infraestrutura natural, ela é atrativa, ela é convidativa, ela conta uma história e essa história ela prevalece ao longo dos anos, ela não é descontinuada e ela remete à identidade daquele local e daquelas pessoas que ali estão. Por outro lado, nós trabalhamos também no âmbito dos distritos criativos a questão do empreendedorismo criativo, das pessoas criativas, dos criativos que ali estão com seus negócios diferenciados de imersão, de experiência. Então, os distritos criativos são um conjunto de ações que são realizadas no âmbito do território, que o transforma para que ele fique mais atrativo, mais convidativo e que ele conte, sim, uma experiência daquela identidade, daquele lugar ali, que conta realmente uma história e que não perde essa história ao longo dos anos e que essa história ela é contada de forma criativa, de diferentes formas. Criatividade não só gera um emprego e renda para muitas pessoas, mas também tem um impacto importante na educação, no turismo, ajuda a inclusão social, melhora a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Mas o mais importante é que cultura e criatividade alegram a vida, né? Seja onde quer que estejamos. A noção de distrito criativo ela é muito importante, muito atual, mas ela é ambígua. E a razão dessa ambiguidade é que, na verdade, existem duas noções de distrito criativo. A primeira noção é mais antiga, é dos anos 70 já, e essa noção vê um distrito criativo mais como um território estético, ou seja, um lugar da cidade, pode ser um bairro, pode ser um conjunto de quadras, que sofreram uma série de interferências artísticas, estéticas. Por exemplo, muros foram pintados com grafites ou com murais, ou então esculturas foram colocadas pelas ruas. Também houve um cuidado com o paisagismo, houve um cuidado com as praças, os canteiros. Então você tem um ambiente bonito, estimulante da criatividade. Então, é uma visão de distrito criativo que é mais um pouco a superfície, não é? É a impressão que as pessoas têm ao passar por aquele território. Já outra noção, que é mais recente, é dos anos 80, é uma noção mais do ponto de vista econômico, não estético. Ou seja, um distrito criativo é um território na cidade onde você tem um cluster, um ecossistema de artistas e empreendedores de economia criativa. Of course, the physical dimension is still important, but it's less so about the flagship projects and the excitement that's created from the physicality of the creative district. It's much more about the way in which they act as creative hubs, the bringing together of people, sharing of resources. Um distrito criativo, que é esse território no qual desejamos trazer um ciclo virtuoso de desenvolvimento, ele tem demandas de diferentes áreas: urbana, ambiental, social, cultural, empreendedora, enfim, com essa riqueza e complexidade de demandas e de oportunidades também, é necessário envolver diferentes stakeholders. Afinal de contas, é importante que nós tenhamos conhecimento efetivo dessas demandas, desses desafios, dessas oportunidades, de todas essas dimensões. Então, para termos um distrito criativo que efetivamente cumpra a esses propósitos, é fundamental que nós tenhamos nos grupos de trabalho organizações e pessoas engajadas e vindas de diferentes setores, de diferentes áreas da sociedade. It's important that when we think about creative hubs, we think about the interactions between the creatives in the workspace and the ways in which that can be supported or, in fact, hindered
by the some of the management regulations of the property and space. So I think that's an important thing to bear in mind to start off. Ou seja, a cooperação, cocriação, parcerias, redes, tudo isso é fundamental para estimular a capacidade criativa das pessoas. E os territórios criativos, eles ajudam a criar essa sinergia, né? E faz com que todas as empresas que participam desse território criativo, elas compartilham experiências, elas têm interesse em atrair clientes e elas podem, inclusive, dividir custos de espaços criativos, de publicidade, de equipamentos, enfim. Os territórios criativos, eles ajudam a criar um entorno propício a atrair novos clientes. So this bringing together of people and design mindsets is what gives the value construction to creative districts in contemporary terms. Many culture and creative hubs are created in otherwise neglected neighborhoods, partly as an attempt to regenerate them in some ways. But invariably, they tend to turn their backs to the community. They're inwardly focused, and understandably, they're focused on trying to sustain and support many of the businesses and activities inside. However, it requires extra effort, and again, this comes back to the issue of management and governance of the Culture and Creative Hub, to reach outside to the neighbours. The neighbourhood is an important resource. They are an audience, they are a market, as well as being neighbours. And for any hub to be successful, I think it needs to, at the very least, cultivate a relationship with those outside, partly to understand, to translate what's going on to the outside. Often creative hubs can seem quite alienating places for communities. So the community needs to be invited in. And of course, as I already have suggested, that wider audience and the different viewpoints should be a stimulus to those who are actually in the Creative Hub as well. So this act of integrating the Creative Hub into the neighborhood is a really important process. dos pontos relevantes a serem trabalhados nos distritos criativos é a questão da orquestração desse ecossistema que já está ali alocado ou que vai vir a ser alocado em determinados ambientes. Então, na verdade, todos os atores, inclusive o cidadão que é morador desse local, ele deve ser envolvido de forma a identificar qual é a sua percepção para aquele movimento que está sendo realizado. Muito além de um território criativo ser bom para o turista, ele precisa ser bom para o seu morador. El poder público, la universidad, por tanto la academia y la industria se interrelacionan para tener un proyecto conjunto. Cuando estamos en el ámbito de los distritos creativos, la academia debe proveer de talento, pero también la industria debe proveer de los mecanismos para escalar y el gobierno debe crear los escenarios de las nuevas oportunidades. O Brasil, por meio da administração pública, tem contribuído nos últimos 15 anos com o fomento de territórios criativos. Se no começo da década passada a centralidade das ações governamentais estava no âmbito federal, no âmbito dos ministérios, com a proposição de um plano para um Brasil criativo, nos últimos anos percebemos que o protagonismo, a centralidade passou a ser dos governos municipais e estaduais, com planos de desenvolvimento de economia, de cidades e de turismo criativos. Percebemos que a formação de redes, de práticos, de acadêmicos, de pesquisas, de trabalho envolvendo universidades, organizações sociais e empreendedores artísticos, culturais, criativos e do turismo tem revelado estruturas mais organizadas, mais colaborativas e, quiçá, efetivas. Porém, precisamos
avançar muito ainda. Some of the challenges are gentrification, sometimes conflict of interest. So in developing a cultural district, sometimes the objectives of a developer, which may be profit, or the objectives of a corporation, could conflict with the objectives of the artist. And so there's always this tension between, making sure that the residents of the community are not pushed out as the prices are risen, as the prices rise, and as the area becomes more attractive. So gentrification, I think, is one of the biggest challenges in developing a cultural district, and something that you always need to keep your eye on. And then making sure that you have policies in place that benefit the creatives and benefit corporates. If there's no value in it, no commercial value in it at all, then it's very hard to get people on board. But there also has to be a benefit in it for the creatives and the artists, and a long-lasting one. No Brasil, cerca de 40% da população ativa vive na informalidade. A informalidade é uma realidade na economia criativa, não só no Brasil, mas em vários países, né? Mas ela funciona como um paliativo, não é a solução. A grande maioria de artesãos, artistas e criativos, eles trabalham de forma autônoma, independente, flexível, mas sem proteção social, sem condições decentes de trabalho e com baixa renda. Então, grande parte dos trabalhadores informais, eles precisam de capacitação para aprimorar os talentos criativos e também ajudar a ter uma capacidade empreendedora. E muitos deles também buscam financiamento para formalizar e expandir seus micronegócios, né? Então, certamente, os distritos criativos, eles podem ajudar muito a reverter este quadro, organizando treinamento especializado, criando incubadoras de apoio aos pequenos empreendedores, os empreendedores individuais. Freelance work can obviously be flexible, advantageous, but also it carries many risks with it. And it's those that the Hub can try to mitigate. Obviously, some of these risks highest on the agenda are often associated with getting the next project or the next job. And clearly being linked to or in the same location as a number of other people in the similar business puts you in touch with a good network, although that network may need to be mobilized by the Hub itself. So this is another way of supporting those practitioners in the space. Distrito criativo, ele busca potencializar essencialmente os empreendedores criativos ou os possíveis empreendedores criativos, e com isso os riscos associados ao negócio são minimizados e os benefícios aí são maximizados. Então o entorno, né, toda a questão dá uma visão holística de distrito, vai muito além de que um aspecto que é só econômico. Ele vai num aspecto que ele também é o social, ele também pensa no urbano e ele também pensa no sustentável. De hecho, podemos aprender muy mucho de cómo territorios como Barcelona o Quebec, con el Cirque du Soleil, hacen de la cultura un espacio no solo de desarrollo económico, sino también de desarrollo social. Y de hecho, contribuyen a crear condiciones para que de forma voluntaria, amateurs, están creando cultura, y en la medida que esos productos son más sofisticados, van cambiando de escenario para tener ya productos claramente profesionales. Por tanto, la cultura del teatro, la cultura de la música, la cultura de la gastronomía, tiene no solo un espacio profesional o un espacio social, sino que hay un continuo de esa interrelación. Of Kingston Creative and Arts Nonprofit, located in Kingston, Jamaica. The two communities that we serve are the cultural and creative communities, so the creative and artists, and then the second is the residents in the area. So we start any kind of process by asking them what is it that they want to see. So together we co-create a vision, and then from there you can develop this into plans. And then you need to continually be going back to your community of creatives and your community of residents to ensure that what you're developing is really still meeting their needs and still on target. So that's how you really start the process, not with a top-down plan, but with ground-up engagement so that it can be sustainable and long-lasting. Well, our ecosystem is comprised of 6 things.
The first is space. Artists need studios. They need spaces to create. Creative entrepreneurs need offices. The second is research and innovation. So we need more innovation hubs. We need more think tanks. We need people to be thinking out of the box and continually pushing the boundaries on creativity. Then we also need training and development so that, you know, the creatives can be learning new skills. We also need messengers of the brand. We need people to know about what's happening in the space. So you really need well-trained arts writers. You need databases where people can find each other and network and communicate. We also need audiences. If you don't have spaces where you can put on a large festival or put on a large theatre show or retail spaces or galleries, the audience or the customer cannot find the creatives, they can't connect. And so it's very important to have spaces where audiences or customers can meet the creatives. And then the final thing, of course, and probably the most obvious thing about our ecosystem is that we need funding. And so that can be comprised of venture capital, it can be comprised of a public arts fund, which we do not have in Jamaica. And so there are different types of funding, even loans. These things just need to be tailored for creatives and directed towards them. So funding is the sixth part of the ecosystem that needs to work so that creatives can access the financing that they need to grow their businesses and their practices. O Distrito Criativo de Porto Alegre surgiu em 2013. Na verdade, não havia uma ideia inicial de se criar um distrito criativo. Havia mais essa constatação que uma parte grande da cidade de Porto Alegre, uma parte que no passado, até os anos 60, foi muito desenvolvida, com muitas fábricas, com muita atividade econômica, atualmente estava esvaziada, as fábricas foram embora e estava decadente. Então, vários projetos foram pensados pela Prefeitura de Porto Alegre, mas em 2013 eu fiz uma visita, conheci uma série de artistas e empreendedores de economia criativa e o que eu percebi é que havia ali um germe de um distrito criativo, um início de um distrito criativo, e o que precisava era de projeto para conectar todos esses agentes que tinham qualidade e, ao mesmo tempo, no território havia densidade. Então, como se diz hoje em dia, havia um ecossistema criativo que precisava apenas de projeto e divulgação para que as pessoas começassem a conhecer e a visitar e fazer com que os negócios que estão ali prosperassem. E, ao mesmo tempo, cuidando do território, cuidando do patrimônio histórico, cuidando do patrimônio ambiental. Então, assim surgiu o Distrito Criativo como um projeto para criar um coletivo de artistas e empreendedores de economia criativa, a princípio sem nenhuma ajuda governamental da prefeitura, e que durante esses últimos 7 anos tem proposto uma série de iniciativas, atividades, eventos, e que provavelmente vai seguir muitos anos pela frente, porque é isso que transforma de fato a cidade e não planos que nunca saem do papel. O Estreitar tem suas origens no início de 2021. Então, cria uma operação no bairro Estreito, na região continental de Florianópolis. Eu e os meus parceiros de negócio, nós observávamos com muito cuidado e atenção como estava acontecendo o desenvolvimento da região, ou melhor dizendo, como não estava acontecendo. E nós tínhamos essa preocupação, como ajudar essa região a ser revitalizada. Então, eu fiz uma consulta com lideranças empresariais e do ecossistema de inovação de Florianópolis, também da sociedade civil, da própria prefeitura, e a resposta foi muito positiva, de que algo efetivamente poderia e deveria ser feito para revitalizar aquele território. E iniciamos efetivamente a nossa jornada. Primeiro, então, sensibilizando novamente todos aqueles atores, e ficamos muito felizes quando a Associação Empresarial de Florianópolis, a ACIF, adotou efetivamente o projeto, né, hoje já é uma realidade, mas adotou a ideia e resolveu liderar o processo.
Foi feito um trabalho bastante intensivo, então, de mapeamento e de atração de diferentes atores. Foram mais de 20 organizações diferentes que foram trazidas para o processo. E com isso, nós criamos um plano, não de um projeto chamado Estreitar, mas de um movimento que a gente chama. Afinal de contas, o Estreitar, ele visa o longo prazo, é uma coisa estratégica para aquele território que considera os bairros Estreito, Balneário do Estreito e Canto, e o nome Estreitar foi muito feliz porque se identifica não só com essa região, mas também com a questão de estreitar os laços daquele território com toda a cidade, com a ilha e com o restante do continente, e também com os municípios vizinhos. E a partir disso nós começamos a implantar efetivamente as ações. Então o Estreitar, ele terá um portfólio de projetos, várias ações e depois de operações também, que juntas vão buscar atrair investimentos, desenvolver economicamente, socialmente, ambientalmente, culturalmente toda aquela região. Surgiu justamente do nosso olhar particularizado para as necessidades de cultura e diferenças em cada região, em cada grupo de bairros que Florianópolis tem, e por isso, nos seus distritos, queremos desenvolver distritos regionais de inovação para que possa atender às vocações de cada localidade. Combinação desses diversos setores nas suas particularidades conectadas com a cultura local, fazem a diferença nessa particularização, nesse olhar diferenciado que nós damos para os distritos regionais de Florianópolis. Que a gente consiga comunicar isso, tanto entre os atores que já estão participando, mas com toda a sociedade de Florianópolis, e quando a gente fala dos distritos, com aquelas comunidades em cada região. Esses desafios são realmente desafios importantes. E com uma metodologia que a UFSC traz para esse projeto, é como a gente imagina que a gente consegue superar isso de uma maneira técnica, científica e estruturada para superar as questões da comunicação, da articulação, da mobilização de maneira organizada e bem planejada. O sonho que nós temos com os novos distritos é ver uma cidade pulsante, pujante, próspera a partir desses núcleos hoje, justamente de uma maneira concentrada, podendo se expandir cada vez mais por toda a cidade. Esses passos que nós estamos dando hoje são apenas sementes que nós estamos plantando e queremos ver árvores frondosas, um grande jardim de flores de desenvolvimento sendo efetivamente criados nos nossos ambientes urbanos a partir do Programa de Desenvolvimento Regional e dos nossos distritos de inovação e criatividade, distritos criativos.